Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de revisão para a prova ESA. Juntos trabalharemos à frente de português, tanto a parte gramatical como também a parte de literatura. O que é importante que você não pode deixar de estudar, ainda de revisar para a sua prova. Questões que envolvem morfologia, aí a parte da gramática que vai realmente trabalhar classes de palavras, né? Nós também temos que ter preocupação com algumas determinadas classes de palavras, como as conjunções, os advérbios, a classificação dentro desse contexto e também lembrar de alguns movimentos importantes referentes à literatura também, aqueles que são mais frequentes na sua banca. Então, atenção que vamos juntos aqui resolver questões que já apareceram em outras provas, questões adaptadas, questões também inéditas. Então, vamos lá. Existe uma questão de contextualização, de interpretação de texto mesmo, não é a parte mais forte da sua prova, porém sempre cai uma questão ou outra que não está nem sempre relacionada mesmo à interpretação do texto, mas um elemento morfológico, que é o exemplo aqui já da primeira questão na tela. Então vamos lá. A escola de sargento das armas é constantemente referenciada como uma escola espartana, em razão de sua rotina severa e disciplinada. Assim, leia a historieta abaixo, retirada da obra O Livro das Virtudes, e dê o que se pede. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Filipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob o seu domínio. Armou então um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Os espartanos ocupavam a região no sul da Grécia, chamada Lacônia. Por isso, eram também chamados de lacões. Destacavam-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras, cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Se não se renderem imediatamente, ameaçava, invadirei suas terras. Se os meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo o que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta. Abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita: "Si". Ponto, né? Então vamos lá. Levando em consideração seus conhecimentos da língua portuguesa, o que os espartanos pretendiam responder ao referenciarem em sua missiva, carta, né, tal conjunção subordinativa condicional. Então vamos lá, minha gente. Primeiro foi escrita uma carta. Vamos analisar esses sis, nessas possibilidades aqui. Então, enviou uma mensagem aos espartanos. Isso Filipe, né? Se não se render, no caso aqui esse se não é condicional. E esse se já é parte aqui do verbo, né? Render-se. Então, beleza, aqui é a condição. Se não se render imediatamente, né? Invadirei suas terras. Se meus exércitos as invadirem, minha gente, é uma certeza, é uma afirmação categórica a invasão? Não, é uma possibilidade. Se meus exércitos as invadirem, né? E ainda tem mais outra condicional aqui. Se eu marchar sobre a Lacônia, também é uma certeza que ele irá marchar? Não, é uma possibilidade também dentro desse rol aí de ameaças, né? Então, nós temos a seguinte devolutiva, né, já do pessoal. Mandaram se tudo isso acontecer. Existe categoricamente uma certeza dessas ameaças, existe uma intencionalidade, porém estão concretas aqui, né, dentro de um campo de hipóteses. Então vamos lá. Letra A.
fazendo jus ao laconismo, não se valeram de um único vocábulo para se exprimir. Não, né, galera? A letra A, na verdade, apresenta uma contradição. Se eles fizeram jus ao laconismo, ou seja, eles foram ali também o quê? Certeiros e econômicos na resposta. Então, não se valeram? Não, eles se valeram sim de um único vocábulo, que foi o se, a conjunção aí no caso condicional. Letra B, que entre as ameaças e a sua realização existia uma grande diferença. Exatamente, se tudo isso acontecesse, se você marchar, se seus exércitos invadirem, tudo isso é uma possibilidade, né? Então, entre as ameaças e a concretude, a realização, existe uma diferença, existe um abismo, existe ali uma realidade que as separa, né? Então, nós temos aqui a letra B, o gabarito que interpreta a resposta lacônica. Já a letra C, vamos entender porque ela também não é o gabarito. Letra C, que os espartanos estavam a concordar com o rei Filipe, chamando-o ao combate. Minha gente, não, né? Na verdade, eles foram indiferentes a essas ameaças, mostrando o quê? Que não passariam de possibilidades, não é isso? De hipóteses. Se tudo isso acontecesse, aquelas ameaças, né, fossem ali concretas realmente. Letra D, que as ameaças do rei Filipe diziam mais sobre ele mesmo do que sobre os espartanos. Não podemos fazer essa afirmação, ela extrapola, né, no caso aqui, os nossos elementos textuais. E a letra E, que os lacões acatariam, no sentido de aceitar, né, de anuência, as vontades do rei Filipe e se renderiam de imediato. Também não, né, minha gente? Na verdade, foi uma resposta bem capciosa, no sentido, estamos duvidando, né? Estamos aqui se colocando em xeque a validade daquelas ameaças. E por isso, gabarito da questão número 1, letra B. Trabalha interpretação de texto? Trabalha também, principalmente no entendimento da conjunção aqui, né? E a interpretação do que vale ela no nosso texto aqui. Então, letra B é o gabarito da questão número 1. Na questão número 2, vamos lá mais uma vez, conjunção é um conteúdo importante que merece a atenção na sua preparação. A conjunção e, a de maior frequência em língua portuguesa, mostra uma série de diferentes valores semânticos, certamente, principalmente na oralidade. O E nós usamos em uma série de eventos e situações, nem sempre encadeando, nem sempre dando aquele valor, né, aditivo, né? Então, nós vamos observar aqui que, dependendo do contexto, aqui ele trouxe, né, a ideia de valor semântico, ou seja, sentido, eu posso ter alteração desse conectivo no sentido de valor. Assinale a opção que apresenta a frase em que essa conjunção mostra um valor concessivo, ou seja, um valor de oposição. Existe um contraste. É possível? É possível, desde que exista o quê? Um contexto que me mostre esse contraste, essa oposição. Então, na letra A, o trem parou e logo começaram a entrar os passageiros. Minha gente, tenho aqui o conectivo E, a conjunção e nessa construção, nesse período, o trem parou e logo começaram a entrar os passageiros. Percebam que existe, na verdade, um encadeamento dessas ações. Não existe uma ação de oposição, não existe um valor semântico de contraste. Então, a letra A não é o nosso gabarito, né? Letra B. E como eu pulei com a vitória do meu time, né? E como eu pulei. Esse e como, galera, apresenta aqui também um valor enfático, né? De destaque, de ênfase. E como eu pulei com o time. Também não vai ter esse valor de oposição, né? Que nós estamos procurando, uma dessas possibilidades do uso da conjunção E. Letra C. Vi que não tinha tempo e desisti da viagem. Pessoal, na letra C, existe uma ideia de contraste? Existe uma ideia de oposição entre essas duas estruturas do nosso período? Vi que não tinha tempo, beleza? E por isso
desistir da viagem. Perceba que tem uma relação até de explicação e não de oposição, né? Em função da falta de tempo, eu logo desisti da viagem. Então, aqui nós também não temos essa relação de contraste. Letra D. Notei que o menino cairia e não pude ajudar. Minha gente, ele caiu, né? E dentro desse contexto aqui, eu vi, né, que eu não pude ajudar. Também tem uma relação de contraste. Aliás, tem uma relação de encadeamento. E na letra E, não fui aprovado. E eu li todos os livros indicados. Aqui, minha gente, olha só. Não fui aprovado. Não ser aprovado é uma informação, no caso, negativa, né? Ruim. Porém, ele leu todos os livros indicados. Perceba aqui, olha só, a relação entre esses dois períodos. Li todos os livros indicados. Qual a expectativa? Qual o esperado? Que eu fosse aprovado. Porém, eu não fui aprovado. Aqui há uma relação, na letra E, há uma relação de contraste, há uma relação de oposição. Uma vez que eu li todos os livros e não fui aprovado, eu poderia trocar por uma outra conjunção que tivesse essa relação de contraste. E por isso, a letra E é o gabarito da nossa questão. Vai ser aquela justamente que apresenta uma relação concessiva, né? Lembrando que as conjunções, no caso aqui subordinadas, né, concessivas, elas estão dentro desse contexto de dependência, né, dessas estruturas. Não estão nas coordenações, e sim em relações subordinadas dos meus períodos, né? Então, vamos lá ainda sobre conjunção também, pontuação. Sobre a pontuação do período. Nesse julgamento, porém, deve-se considerar até que ponto a imersão digital dos mais jovens compromete sua socialização e, mais importante, o seu rendimento escolar, né? Então, lembrando que esse E aqui, né, tem uma vírgula depois do E, mas justamente para destacar o mais importante que está intercalado ali, é uma interrupção, né? Então, na verdade, essa vírgula está em função da expressão mais importante que está entre vírgulas, né? O seu rendimento escolar. Marque a resposta correta. Então, sobre a pontuação do período. Nesse julgamento, porém, né? Então, eu tenho aqui uma conjunção, né? No caso, adversativa. E as conjunções, galera, apresentam uma relação muito próxima mesmo com uma pontuação, né? Uma vez que uma conjunção, normalmente, né, eu tenho uma vírgula, pontuação, e em seguida a conjunção introduzindo a minha oração seguinte. Porém, em alguns casos, em função do meu período, eu posso ter outras organizações, né? Outra organização da vírgula em função da posição, por exemplo, do meu conectivo, que aqui está o quê? Intercalado, né? Tem uma interrupção, na verdade, há um deslocamento dele. Ele não está no início da oração, e sim no meio ali, né? Há uma intervenção do conectivo. Então, vamos lá, letra A. Porém, está entre vírgulas porque é uma oração intercalada. Gente, o porém sozinho é uma oração intercalada? Não mesmo. É um conectivo que introduz, apresenta uma oração com valor adversativo. Mas ele sozinho não se trata, né, de uma oração intercalada. Letra B. A vírgula depois da conjunção aditiva E marca uma ênfase. Galera, a vírgula depois do E, a vírgula não está em função do conectivo e sim da nossa expressão que está, né, no caso aqui intercalada, que está entre vírgulas, mais importante. Então, o mais importante é que é o destaque, é o que é a ênfase. A vírgula não está em função do E, e sim da expressão mais importante que eu quero destacar, enfatizar. E mais importante, o seu rendimento escolar, ok? Então, letra B também,
né, a pontuação não é em função da aditiva. Letra C. Porém, está entre vírgulas porque é uma conjunção coordenada deslocada, né? Tirada do lugar dele original. Certamente, né, minha gente? Eu tenho aqui o porém, que nós já falamos, que é um conectivo que introduz orações coordenadas e nesse contexto ele foi deslocado, né? Não tem, no caso, ele poderia ser apresentado no início, né, que é o local dele de forma canônica aqui na minha ordem direta, porém eu o coloquei por uma questão mesmo discursiva, tá? Nesse julgamento, porém, deve-se considerar até que ponto a imersão digital e por aí continua, né? Normalmente, as conjunções apresentam, introduzem as nossas orações, ok? Então, ele sim está entre vírgulas para mostrar que ele foi deslocado dentro desse período. Certinho, letra C. E a letra D? Mais importante, está entre vírgulas por estar na ordem, aqui no caso, vírgula, né, inversa. Não mesmo, né, minha gente? Nós já vimos também que o mais importante é um termo enfático dentro dessa construção de realce. Eu poderia colocar principalmente, sobretudo, outra expressão também para destacar o rendimento escolar. E a letra E? A vírgula sempre depois da conjunção coordenativa, porém. A vírgula sempre, minha gente, você vai cair nessa tentação, essa armadilha barata de falar que a vírgula sempre do porém? Não, depende do meu contexto, né? A relação da adversativa com a pontuação, ela é clara, por marcar esse contraste, né? É bem frequente, porém eu não posso afirmar de forma categórica que sempre eu vou colocar, né, uma vírgula depois. Não mesmo, nós acabamos de ver que quando o conectivo é deslocado dentro do meu período, eu preciso sim marcar esse deslocamento, essa mudança aqui por meio das vírgulas, né? Então não posso fazer essa afirmação, né, na letra E, muito errada. Então, minha gente, gabarito da questão número 3 é a letra C. E vamos à próxima questão na tela. Questão número 4. Analise a frase e classifique o termo destacado. Era necessário que atravessássemos o rio. Então, beleza, galera. Qual é a função no caso aqui? Função não, né? É o termo mesmo, morfologicamente. Era necessário que atravessássemos o rio. Muitas vezes o que é cobrado nesse sentido de identificação mesmo, né? A qual classe gramatical ele pertence, a qual relação estabelece, no caso, dentro desse período, né? Então, as possibilidades aqui de uso do quê? O que muitas vezes pode expressar um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante e pode ser também um termo expletivo que não tem valor, né? Ele não tem função gramatical, funciona como uma partícula de realce, apenas para um valor enfático, né? Então, nós vamos perceber aqui, olha só, era necessário, vou fazer aqui, né, a leitura da minha primeira oração, era necessário. O que era necessário, né? Que atravessássemos o rio. Era necessário isso. Uma boa dica, minha gente, é substituir o que pelo pronome, né? No caso aqui, o pronome demonstrativo, né? No caso, o isso. Era necessário o quê? Isso. Quando eu consigo substituir o que pelo isso, eu estou trabalhando com uma conjunção integrante. Como eu sei, por exemplo, que o que não é um pronome relativo, né? Classicamente, nós temos o que funcionando também como pronome relativo em muitos contextos. Porém, eu consigo substituir esse que por um outro pronome relativo? Então, vamos lá. Era necessário o qual atravessássemos... Não funciona, né? O pronome relativo retoma um termo que já foi mencionado. Aqui eu não estou retomando nenhum termo que já foi mencionado, não. Então, não posso dizer que o pronome que é um pronome relativo. Grande dica, pronome relativo. Quando for um que, pronome relativo, ele substitui a expressão que já foi mencionada. Então, vou trocar pelo o qual ou a qual.
Se eu conseguir fazer essa substituição, o qual ou a qual, e fizer sentido, eu estou diante de um pronome relativo. Não é o nosso caso. Partícula expletiva. Partícula expletiva também pode ser chamada de realce. Não tem função gramatical e justamente é usada nessa intenção de enfatizar, destacar. Também não é a nossa estrutura. É uma conjunção integrante? Sim, sem dúvida. Conjunção subordinativa consecutiva. Minha gente, essas são aquelas de modo que, de maneira que. Então, era necessário de maneira que? Não, não funciona. De modo que também não funciona. Consecutiva, mostra ali a consequência. Pronome indefinido? Não mesmo. Pronome indefinido são aqueles que fazem referência à terceira pessoa gramatical, de uma forma o quê? Genérica, né? Então, também não está dentro desse contexto. Gabarito da questão número 4, letra C. Muito fácil, uma vez que você faça as substituições. Grande dica. Se substituir por isso e fizer sentido, conjunção integrante. Se, porventura, eu consigo trocar pelo qual ou a qual e faz referência a um termo que já foi mencionado, pronome relativo. Gabarito da questão 4, letra C. Questão número 5, também trabalhando um pouquinho aqui com interpretação de texto. Normalmente a prova da ESA traz apenas o quê? Um texto de referência e as outras questões vão trabalhando esse mesmo texto ao longo da prova, né? Mas vamos lá. Número de idosos matriculados em cursos de graduação aumenta 46,3%. Aos 71 anos, José Inácio Castro da Silva está cursando o segundo ano de licenciatura à distância em História. Ele faz parte do grupo das 7.813 pessoas com 65 anos ou mais matriculados no curso de graduação no país, segundo o Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O número pode parecer pequeno no universo de matrículas na educação superior. Cerca de 8,2 milhões, no entanto, esta é a faixa etária que apresentou maior crescimento desde 2013, 46,3%. No mesmo período, as matrículas de jovem entre 19 e 24 anos, por exemplo, aumentaram 15,4%, atingindo a marca de 3,9 milhões em 2017. O crescimento médio, considerando todas as faixas etárias, foi de 13,2%. Então, perceba que a faixa etária de José Inácio Castro da Silva, no sentido de idosos, foi a que mais aumentou aí significativamente. A presença de idosos está se tornando comum, especialmente nos cursos à distância, e deverá aumentar em decorrência do envelhecimento da população brasileira. Analisa Simone Telles, diretora acadêmica da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. A rede pública foi a que mais cresceu em número de matrículas. Projeções do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que, em 2030, a população de pessoas com 60 anos ou mais será maior do que a de crianças com até 14 anos. Em 2017, eles chegaram a 30,2 milhões, revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, contínua aqui. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões, 56%. E aí nós temos vários motivos aqui socioeconômicos para explicar. Mas beleza, galera, temos uma questão aqui, um fragmento da revista de ensino superior e a questão aqui de interpretação. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que o número de idosos matriculados na educação superior supera a quantidade de jovens. Não, né, minha gente? Não foi isso que ele está falando, né? No caso aqui é uma relação de porcentagem no sentido de quem mais cresceu de forma significativamente dentro daquela faixa, daquela faixa de tempo. Então, letra B.
não há motivo que justifique o aumento de matrículas dos idosos no curso de graduação. Na verdade, o nosso texto apresenta, sim, uma justificativa, na verdade, um fator para esse aumento significativo. E qual é esse fator? Justamente a presença dos nossos cursos à distância, né, o EAD. Então, letra B também não corrobora com a ideia do texto. Letra C. Os idosos que se matriculam no ensino superior optam especialmente pelos cursos à distância. É isso que o texto apresenta, né, como motivo. A presença dos idosos está se tornando comum, especialmente nos cursos o quê? À distância, e deverá aumentar, né? Justamente porque a população está envelhecendo mais. Então, a letra C, olha só, traz uma argumentação que foi apresentada nesse fragmento textual. Então, letra C, gabarito da nossa questão de interpretação de texto. Interpretação de texto, minha gente, fácil, né? Uma vez que nós prestamos ali atenção, né, a esses elementos aqui, qual o objetivo do texto. Letra D. No grupo de idosos, as mulheres são maioria no ensino superior. Não posso fazer essa afirmação. Na verdade, nós estamos falando que, né, dentro desse conjunto aqui, né, as mulheres são maioria expressiva nesse grupo, não necessariamente no ensino superior. O envelhecimento da população brasileira não tem relação, minha gente. O texto diz justamente que há uma correlação, que há uma correspondência no sentido do envelhecimento da nossa população e o aumento das matrículas, né, no ensino superior. Então, letra E, totalmente fora da nossa leitura. Por isso, gabarito, anote aí, letra C. Outro conteúdo, outro ponto aqui que tem que estar presente na sua preparação. Processo de formação de palavras. É comum, é uma recorrência nas nossas provas, questões que trabalham tanto o processo de derivação ou o processo de composição de palavras. E a número 6 vai apresentar justamente, né, esse tópico. Você que ama velocidade agora pode chegar ao finalmente. Então, olha só, você que ama velocidade agora pode chegar a finalmente. A palavra sublinhada a palavra sublinhada foi formada por. Atenção, minha gente. Eu tenho aqui o nosso termo que foi destacado. O finalmente é a palavra em questão. Quando eu trabalho a palavra finalmente, você lembra, né, automaticamente da palavra final, certo? Então, eu tenho final, acrescentei, olha só, finalmente. Rapidamente, olha só, você poderia falar, né? Aqui trata-se de um processo de derivação por sufixação, não é isso? Quando eu acrescento um elemento após o meu radical. Se eu tenho final, tenho finalmente, acrescentei um sufixo. Então, você marcaria o quê? Processo, né, de derivação, olha só, sufixal, prefixal, uai, não tem alternativa, e aí? Atenção, olha só. Letra A, derivação prefixal e sufixal. Trata-se de uma derivação prefixal? Não, já vimos que não há prefixo, que não há um elemento antes do meu radical. Então, né, não é prefixal. Composição por justaposição. Justaposição é quando eu acrescento lado a lado, né, mais de um radical. Não é o caso aqui. Letra D. Derivação regressiva. Derivação regressiva é quando eu diminuo a supressão de uma palavra. Por exemplo, principalmente quando eu tenho um verbo como palavra primitiva e vou derivar, né, um substantivo desse verbo. Exemplo, combater. De combater, eu crio combate. Desempenhar. Desempenhar, eu crio desempenho.
Então, minha gente, o processo, né, de derivação regressiva é quando há supressão de um elemento, né? Então, perceba que aqui o R, né, indicativo do meu infinitivo, caiu, criei combate, criei desempenho. No caso, desempenhar, criei desempenho. Não é o caso do nosso exemplo. E o que vem a ser derivação imprópria? É quando eu uso a palavra, né, no caso, o vocábulo, em um contexto, e naquele contexto muda o quê? A classe morfológica da minha palavra. Então, atenção, derivação imprópria é quando eu estou mudando a classe gramatical dentro daquele meu contexto, né, original da palavra. Então, finalmente, realmente pode funcionar como advérbio. Porém, dentro da minha estrutura, você que ama velocidade agora pode chegar ao finalmente. Galera, finalmente desempenha a função de advérbio nesse contexto? Não, chegar ao finalmente, chegar ao local, não é isso? Ou então ao final mesmo, o final. Aqui, minha gente, o finalmente cumpre a ideia de um substantivo, chegar ao local, ao resultado. Poderia até falar assim, chegar ao resultado. Ou então ao objetivo. Cumpre a função de um substantivo. Logo, eu tenho uma derivação imprópria, porque eu estou modificando a classe gramatical desse vocábulo. Nesse sentido, não se trata de um advérbio, e sim de um substantivo. Essa é a classe, essa, no caso, é a conceituação de derivação imprópria, e é um processo de formação de palavras que cai com frequência na sua prova. Tanto a derivação prefixal, sufixal, parassintética, e não se esqueça da derivação imprópria e da derivação regressiva também. Gabarito da questão número 6 e a letra E. E próxima questão já na tela. Temos aqui questão número 7, também trabalhando aqui processos de formação de palavras, né? E aqui também é até bem relacionado com o valor semântico dessa derivação, né? Então, olha só, assinale a palavra abaixo cujo prefixo, ou seja, eu tenho um acréscimo no início do meu radical, né? Então, vou aqui, considerando que o quadradinho, o retângulo, é o meu radical, a minha base, vale relembrar, prefixo, quando adiciono, né, aquele afixo, aquele elemento antes do meu radical, prefixo. E eu tenho o sufixo quando eu adiciono, quando eu acrescento após, depois o meu radical. Depois da minha base, né? Então, derivação prefixal, derivação sufixal. Tudo em relação à nossa referência à base, ao radical, à raiz da palavra, né? Então, todos esses nomes aqui são similares. Radical, base, raiz. Fechou. Então, um prefixo que apresente o mesmo valor semântico, a mesma ideia, o mesmo sentido, do prefixo componente de desatento. Minha gente, quando eu falo de desatento, eu tenho justamente o quê? Uma oposição, né? Eu não tenho pessoas atentas. Então, a oposição é desatentos, né? Desatentos aqui. Esse des indica o quê? Oposição, no caso, uma ideia de, melhor falando, né? Melhor falando, nem seria oposição, seria a ideia de negação, né? Negação. A errata aqui, negação. Se eles não estão atentos, eles estão o quê? Desatentos. Então, a letra A. Temos aqui o prefixo anti, de antibiótico. Aqui nós temos uma relação de oposição, né, minha gente? Parece com uma ideia de negação, porém aqui é uma oposição, né? Contra. Seria a ideia de contra, né?
Então, antibiótico. O prefixo anti tem a ideia de contraposição. Letra B, importação. O prefixo in tem a ideia o quê? De movimento para dentro, né? Importado. Então, não tem a mesma ideia de negação. Letra C, insatisfeito, né? Alguém que não está satisfeito, ele está o quê? Insatisfeito. Observe, desatento. Se ele não está atento, ele está o quê? Desatento. Se ele não está satisfeito, ele está o quê? Insatisfeito. Por análise semântica, o insatisfeito tem essa mesma ideia de negação. Então, corresponde com a ideia do prefixo des. Cuidado que, por interpretação, muitas vezes o anti poderia dar essa ideia de negação. Só que o anti vai estabelecer essa ideia o quê? Contrária, né? De oposto, oposição, né? Algo que não é ético, antiético, né? Mas não vai ter essa ideia de negação tão explícita. O anti trabalha mais com uma ideia de contrariedade. A adjacência vai ter a ideia de proximidade, né? Então, adjacente, ad é um prefixo de próximo, né? Proximidade. Proximidade. E antebraço, antes do braço, né? Então, anterioridade aqui no prefixo ante. No caso, o prefixo que melhor traduz a ideia de desatento com a relação de negação é insatisfeito. O que não está satisfeito está insatisfeito. Assim como o que não tem atenção está o que? Desatento. Gabarito da questão número 7, letra C. Essas questões que envolvem, né, o valor semântico do prefixo merecem uma atenção porque estão muito relacionadas também à interpretação, né? Então, ainda sobre formação de palavras. São formadas por derivação prefixal, ou seja, antes do radical, sufixal, depois do radical, parassintética, seja no prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. São as duas aqui ao mesmo tempo na derivação parassintética, não se esqueça. Respectivamente a sequência. Então, nós vamos analisar um por um, mas seremos espertos, né? Primeiro, ele está falando que ele quer a derivação prefixal. Então, vou destacar, vou até buscar aqui de vermelhinho, vou destacar as alternativas que apresentam a primeira palavra com uma derivação prefixal. Então, abdicar. Beleza, ab é uma derivação prefixal, né? Ok. Superpor também é prefixal, super, né? No caso aqui, em relação ao por. Suavizar, minha gente. Tem aqui, olha só, suave, suavizar. Então, eu tenho um acréscimo de um sufixo, é no final do meu radical, não é isso? No caso, o sufixo isar já não entra. A letra C já foi eliminada, né? Nem analise as outras alternativas. É assim que nós analisamos questões que trabalham com várias palavras ali e pede essa classificação respectivamente. Letra D. Embainhar. Aqui também vem de bainha, né? Então, eu tenho o prefixo em e eu tenho aqui o sufixo ar. É uma derivação parassintética, não é prefixal. Então, também eliminamos a letra D. E a letra E, abotoar, vem também o quê? De botão. Então, eu tenho o prefixo a e eu tenho ainda o final AR, formador aí no caso de verbo, não é isso? Então, também tem um acréscimo de um sufixo. Se eu tenho um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, eu tenho uma derivação parassintética, não tenho prefixal, então tira também a letra E. Minha gente, ficou a letra A e a letra B, muito fácil agora. Então, opa, vamos lá, muito fácil, mas ainda não respondemos, né? Letra A. Em seguida, depois do prefixo, ele quer o sufixo. Então, pernoite. Minha gente, eu tenho a palavra noite e eu acrescentei um prefixo, não é isso? Per. Aqui, galera, é a derivação prefixal e eu estou querendo a sufixal, forense, relativo a fórum, não é isso? Então, eu tenho um recesso forense, o recesso do meu fórum, do meu tribunal. Então, aqui eu tenho uma derivação prefixal e eu tenho amanhecer, né? O acréscimo do prefixo a
e o sufixo ecer em amanhecer, certinho, né, galera? Então, aqui a letra B é que apresenta uma derivação prefixal, sufixal e parassintética, respectivamente, ok? Desce, tem o descer, aqui seria uma derivação o quê? Sufixal. Letra A também não atende. Gabarito da questão número 8, letra B. Tipo de questões que procuram essa classificação de forma respectiva são bem recorrentes na sua prova. Então, tenha atenção e uma estratégia na resolução. Você não precisa classificar todas as palavras, basta, né, ter atenção e já eliminando os itens que não correspondem com a sequência, ok? Questão número 9, trabalhando um pouquinho aí de análise sintática, para a gente não esquecer, aquecer um pouquinho também, né? Na oração, me empresta o coturno, há um clássico desvio da norma culta da língua portuguesa. Marque a alternativa que corrige tal desvio e que analisa correta e sintaticamente o vocábulo me. Beleza, nós sabemos que não se inicia a oração, não iniciamos estruturas com o pronome me, né? Pronome oblíquo, no caso é complemento verbal. Então, não cabe do início de oração. Sempre uma colocação posterior ao verbo, considerando que inicia, não tem nenhum elemento atrativo do pronome, né? Dentro aqui da nossa colocação pronominal. Então, toda a estrutura, todo item que tem o me no início da oração, nós já podemos retirar. No caso, letra B, me empreste o contorno, já pode tirar. E a letra E também, me empresta o coturno, aqui ele só mudou, né, no caso, a conjugação, a flexão verbal, mas continua errado em relação à colocação, à posição do pronome na minha oração, certo? Então, eliminou aí a letra B e a letra E. Empresta-me o coturno. Agora nós vamos classificar, né, corretamente aí qual a função sintática desse me. Atenção ao nosso verbo. O verbo emprestar é um verbo transitivo, é um verbo significativo de ação. Então vamos lá. Se é um verbo, né, de ação, ele pode ser um verbo, vou colocar aqui, transitivo, ou um verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. No caso, em tela, eu tenho o verbo emprestar. Se eu falo empresta, você vai falar o quê? Dinheiro? E empresta o quê? Né, uma caneta? O verbo emprestar pede um complemento. Então, eu já posso afirmar que ele é um verbo transitivo. Dentro dessa transitividade, ele pede um complemento que pode ser, né, direto ou indireto. Como assim? Quem empresta, empresta algo. No caso, o que foi que eu emprestei, né? Emprestei o coturno. Ok. Quem empresta, empresta algo. Eu tenho um verbo transitivo direto e que pediu um complemento. Quem empresta, empresta algo. No caso, o meu complemento direto é um objeto, no caso é o coturno, né? Meu objeto direto, que funciona sem preposição. Porém, ainda eu tenho um contexto maior. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, olha só, quem funciona como esse a alguém? Empresta a mim. Veja que eu tenho aqui também um complemento que indireto, por meio da preposição. Qual é a preposição? Preposição a. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, eu tenho um objeto direto e eu tenho também um objeto indireto. Esse verbo é o que nós chamamos de verbo bitransitivo, porque ele pede um complemento direto e um complemento indireto ao mesmo tempo. E onde está esse complemento indireto? Onde está o objeto indireto? Justamente na figura do me. O me figura como o meu objeto indireto, representando a ideia do a mim. Você vai emprestar o coturno a quem? A mim. E esse a é a minha preposição. Vale lembrar, não se esqueça, objeto direto é o complemento do verbo sem preposição. Objeto indireto é o complemento verbal mediado, né, pela preposição. Objeto, no caso, o verbo transitivo indireto
pede, exige preposição. E eu posso ter o verbo bitransitivo, que ele vai pedir um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo naquele contexto, que é o caso da nossa estrutura. Empresta-me o coturno. Coturno é o meu objeto direto e empresta a quem? A mim. Quem empresta algo a alguém. Pergunte ao verbo, o verbo vai te dar a resposta. E no caso aqui, é o nosso objeto indireto, gabarito da questão, letra A. Poderíamos ignorar todas as outras alternativas, né? Uma vez que... Letra C. Empresta-me o coturno, objeto direto e indireto. Minha gente, uma mesma palavra não ocupa duas funções ao mesmo tempo, ok? Ou ela vai ser objeto direto ou vai ser objeto indireto. Essa vai ser a classificação, né, possível. E na letra D, empresta-me o coturno, né? Partícula denotativa de pessoa, não mesmo, não tem relação nenhuma. Essa partícula denotativa de pessoa, na verdade, esse a mim é o meu objeto indireto. Por isso, letra A, gabarito da questão 9. Vamos lá, questão 10, muito boa interpretação de texto também e análise sintática. Vamos lá. Observe a segunda estrofe do hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Tenho certeza que você conhece esses versos, né? Já estão aqui no nosso hino nacional. Atento ao conteúdo aprendido por você em suas aulas de língua portuguesa, mais especificamente ao conteúdo de morfologia. O vocábulo se, que inicia a estrofe, pode ser definido como, vamos lá. Letra A, uma conjunção coordenativa condicional. Elimine isso daqui, minha gente. É uma armadilha da banca, né? Existe lá coordenativa condicional? Não, isso daqui nem existe. Existe subordinativas, né? Subordinativa. Inventou um nome bonito para nos enganar, porém estamos atentos. Na letra B, um pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? É quando o sujeito faz ação e a ação recai nele, sofre a própria ação que foi feita por ele. Então, por exemplo, ele se machuca. Ele faz a ação de machucar e o machucado cai nele. Por exemplo, ele se corta, né? Eu corto e o corte é em mim. Então, tem uma relação, né? O sujeito faz a ação e a ação recai no próprio sujeito. Ele faz e sofre a ação. Não é o sentido do superior dessa igualdade, não mesmo. Letra C. Uma conjunção subordinativa causal. O que é uma subordinativa causal? É quando expressa a causa, o motivo, né? Voltemos lá. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Minha gente, né, no caso, o fazer desse penhor dessa igualdade é com que faz, né, conseguir a conquista do braço forte. Né, eu estou aqui eu tirei o verbo para ficar uma construção mais clara. Mas o que faz conquistar com o braço forte é justamente o penhor dessa igualdade. Né? Então, a causa da igualdade é, no caso aqui, a conquista com braço forte. Né? Então, tem essa relação aqui. Mas ainda tem uma outra possibilidade, né, que é mais comum em relação ao se. O uso mais frequente do se é justamente como uma subordinativa condicional. Se, né, caso. Então, justamente para ter essa relação e a gente conseguir eliminar essa ideia de hipótese, vamos substituir, alterar por outra conjunção, né, subordinativa causal, condicional, para ter esse tira-teima, né? Então, por exemplo, caso, né, se caso isso aconteça, o caso, ele é equivalente à ideia do se, ok? Então, caso o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Minha gente, o segundo verso afirma que nós conseguimos conquistar com braço forte. Então, tem essa ideia da possibilidade?
Tem uma ideia de uma condição, de uma hipótese? Não, eu já estou afirmando, né? Então, se o penhor dessa igualdade é o que faz conquistar, né, com o braço forte aqui. Então, essa relação condicional não condiz nem com o modo indicativo do meu verbo, né, nem com uma relação aqui de afirmação categórica. Então, caso o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar, gente, conquistar com o braço forte não é uma hipótese, e sim já um fato. Né? Então, aqui, por uma questão interpretativa, eu tenho a letra C como a classificação do vocábulo se, né? Como uma subordinativa causal. É o que faz conquistar com o braço forte, e não uma ideia de possibilidade de causa. E o pronome oblíquo também não tem nada a ver aqui, né? Não tem essa relação de complemento verbal, certo? Então, a letra C vai trabalhar classificação morfológica e trabalha também, dentro aqui do nosso contexto, né, interpretação textual também, né, dos nossos períodos. Questão número 10, gabarito, letra C. Já a questão 11, ainda trabalhando aqui aspectos morfológicos e agora de uma classe gramatical que é muito importante nos nossos estudos, que é o verbo. Escolha a alternativa em que o emprego do verbo ou da locução verbal na frase não corresponde à norma culta da língua portuguesa. Letra A. No futuro, não haverá desemprego, doença e analfabetismo. Beleza, né? Não haverá desemprego, doença, analfabetismo. Aqui, no caso, nosso verbo impessoal, né? Flexão no singular, certinho. Letra B. Não façam o exercício. Eles se haverão com o professor. No caso, esse haverá aqui, esse haver, né, haverão, é no sentido de resolver, né, no caso de desenrolar, não está no sentido de existir. Então, o verbo, dentro desse contexto, dentro dessa acepção, ele é sim um verbo pessoal e, por isso, flexionado. Eles se haverão, eles conversarão, né, resolverão. Tem essa ideia de resolver, de se haver com alguém, né, de tratar ali. Então, certinho, de acordo com esse uso e esse sentido do verbo haver. Letra C. Futuramente não mais haverão existido mudanças. Aqui também está correto, né, gente? Porque eu tenho a ideia de uma locução verbal e no caso do existir, né, é o que está o meu verbo principal, no caso aqui no particípio. Então, beleza. Na letra D, não havia mais mudanças na economia do país, certinho, o verbo haver no sentido impessoal. E a letra E, sempre poderão haver novas respostas para o problema. Atenção aqui, galera, tem uma estrutura poderão haver, que é uma locução verbal. A locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. No caso, o meu verbo principal é o verbo haver. Cuidado, que é o verbo haver no sentido de existir. E quando o verbo haver tem o sentido de existir, ele assume a característica de um verbo impessoal. No caso, galera, o meu verbo auxiliar vai assumir também essa característica de o quê? De impessoalidade. Então, ele não pode ser flexionado. No caso, a correção seria sempre poderá haver novas respostas para o problema. Então, aqui a frase não corresponde à norma culta, porque o verbo auxiliar vai acompanhar a impessoalidade do verbo principal. Então, atenção que o verbo haver impessoal, quando principal em uma locução verbal, é ele que vai mandar, né? Então, gabarito da nossa questão número 11, letra E. Já na questão número 12, trabalhando um pouquinho também das figuras de linguagem, que é um tópico recorrente na sua prova, vamos lembrar aí, né? Ao tempo da lenha, os trens, cuspindo fagulhas, estragavam as roupas dos incautos passageiros. Na frase acima, os vocábulos grifados constituem uma. Então, vamos lá, minha gente. No tempo da lenha, os trens, cuspindo fagulhas.
Minha gente, os trens, o meio de locomoção trem, cospe fagulhas? Ele cospe alguma coisa? Não, né, minha gente? É uma forma, olha só, estou atribuindo até mesmo uma característica a um objeto inanimado, o meio de locomoção, né? Eu estou dando uma característica ali a esse objeto que não poderia realizar essa ação, né? Então, a antítese tem essa ideia de oposição. Não se trata, né, de oposição. Hipérbole. Hipérbole é quando eu faço um exagero, né? Eu estou falando que eu estou morta de fome, ou estou morta de sono. Essas daí são construções hiperbólicas que dão um exagero, uma ênfase. Também não é. Uma personificação é uma personificação para o trem, né? O trem não poderia, por exemplo, cuspir fagulhas. Então, não deixa de ser uma prosopopeia, que é o outro nome também de personificação, por isso, gabarito da questão número 12, letra C. Ironia é quando eu quero dizer uma coisa, né, querendo retratar outra, né? Tem essa relação de oposição, tem um tom de deboche, né? Então, a ironia vai trabalhar com essa ideia de oposições. Eu faço uma declaração, mas na verdade eu quero dizer outra. Nossa, como eles são inteligentes. E na verdade, né, erraram toda a prova. Como eles são inteligentes. Se erraram toda a prova, né, seriam inteligentes, né? Então tem essa relação aí de contradição. E eufemismo é quando eu quero suavizar uma informação, né? Então, quando eu tenho essa ideia de amenizar o efeito de uma construção, eu posso criar um eufemismo, justamente para estabelecer o quê? Né? Uma melhor situação. Então, eufemismo tem a ideia de suavizar. Ironia, né, eu faço uma afirmação, mas na verdade querendo dizer outra coisa. E a personificação é quando eu dou atributos, características a objetos, situações inanimadas. No caso da questão número 12, gabarito, letra C. Questão número 13 já na tela. Vamos lá passando para a questão número 13, também trabalhando figuras de linguagem. Os seresteiros amávamos a morena, cujos olhos eram duas jabuticabas madurinhas, né? Olha só, temos aqui a construção de Passos e Souza. Na frase acima aparecem quais figuras, né? Então, vamos lá, minha gente. Eu tenho comparação, né? Eu tenho uma comparação, porém, não foi usado o conectivo como. Eu estabeleci a relação entre elementos, né, de espécie, natureza diferente, coloquei lado a lado. Então, olha só. Os olhos eram duas jabuticabas. Minha gente, eu não estou estabelecendo uma relação entre olhos iguais a jabuticaba. Quando eu faço essa mediação de forma direta, eu tenho uma metáfora, ok? Então, a metáfora é quando eu estabeleço relação entre dois elementos e eles, né, eu coloco a linha em relação de equivalência, mas são de naturezas diferentes. A metáfora é um tipo de comparação. Qual é a diferença entre a comparação e a metáfora? Na estrutura comparação, eu coloco, né, um termo, uma construção que vai indicar essa ideia de comparação. A exemplo do como, igual a, né? Então, a comparação coloca de uma forma expressa. A metáfora faz também, né, essa relação de equivalência, mas de uma forma implícita, subentendida. Eu não estou falando, né, olhos eram como duas jabuticabas, olhos eram iguais às duas jabuticabas. Se eu tivesse a conjunção como, ou se eu tivesse a ideia do igual, seria uma comparação. Mas aqui eu estou estabelecendo essa relação de equivalência de forma direta. Eu já estou afirmando que eram duas jabuticabas. E isso é a metáfora. Então, eu posso falar que tem uma metáfora, pleonasmo é quando eu digo uma repetição, né? Metáfora, ok. E aqui, em seguida, ele traz qual a ideia, né? De uma silepse. Apareceu o nome silepse aí, não é isso, gente? O que é uma silepse? É quando eu faço uma concordância com um termo que não está expresso na minha estrutura. É uma concordância no sentido de conceito, uma concordância pela ideia, né? Uma concordância que está extratextual, está fora, né? Ela é extraestatual.
extratextual. E quando eu digo amávamos a morena, então olha só, os seresteiros amávamos a morena. Galera, quem amávamos? Nós. Pela desinência do verbo, eu sei que faz concordância com a primeira pessoa do plural, nós. Então, nesse contexto, nessa estrutura, eu não tenho escrita o pronome, no caso, nós. Eu não tenho escrito o pronome nós, mas eu sei que a concordância se faz com nós pela desinência do verbo. Então, eu tenho uma silepse de acordo com uma pessoa, com a pessoa gramatical. Qual é a pessoa? Primeira pessoa do plural, que é um nós, ok? Silepse pode ser de número, silepse pode ser, no caso aqui, perdão, silepse pode ser de pessoa, né? No caso aqui, da ideia da pessoa gramatical, pode ser também de gênero, né? No caso feminino ou masculino. E nesse caso, não é uma silepse de gênero, né? Eu não estou trabalhando com masculino ou feminino, e sim de pessoa, né? Ainda pode ter uma silepse de número também, em relação a singular ou plural. Mas aqui eu estou trabalhando com uma ideia da pessoa gramatical, no caso da primeira pessoa do plural, que não está expresso. Então, eu tenho uma metáfora e uma silepse de pessoa, gabarito da questão número 13. Silepse nem sempre é uma figura de linguagem, né, que nós lembramos, mas faça esse esforço, né, no sentido de relacionar com uma concordância que não está expressa dentro do meu texto. Fechou a parte de gramática? A sua prova também cobra o quê? Literatura. E literatura é sempre importante fazer essa correspondência com as características, as principais características do movimento, né? Por exemplo, o que caracteriza o romantismo? O que caracteriza o realismo? Quais são as ideias principais? E é assim que nós vamos gabaritar a literatura na sua prova. Questão número 14. Daqui para frente são questões relacionadas à literatura. Lembrando que é uma frente que costuma cair de 3 a 4 questões, né? Ali 2 a 3 questões, trabalhando os principais movimentos. E como principais movimentos, poderemos colocar o romantismo, realismo e modernismo, certo? As outras também, é claro, que compõem o nosso sistema literário nacional, porém, para a sua prova, são significativas, né? O romantismo, o modernismo, o realismo, diria também o parnasianismo, porque tem uma relação com aspectos e a história socioeconômica, política, militar, né? Então, número 14. Orientados pela crença positivista de que a ciência constituía o sumo saber e a redenção do homem, os adeptos desse movimento procuraram reduzir a gênese dos conflitos pessoais e interpessoais a 3 fatores: a herança, o ambiente e o momento. Galera, quando eu estou falando, olha só, conflitos pessoais e interpessoais, há 3 fatores: herança, o ambiente e o momento. Isso daqui é uma relação determinista. Determinista. E outra coisa também que ele já indicou aqui, olha só, como aspecto, característica importante, positivismo. Então, é essas palavras aqui, né, palavras que norteiam a caracterização desse movimento: positivismo, determinismo. Olha só a ciência aí presente dentro da expressão literária. Qual é essa manifestação artística, né? O enfoque narrativo em terceira pessoa apresenta características de relatório científico, objetivo, direto, franco, né? Então, olha só, registre-se, no caso, registra-se, né, a descrição pormenorizada do ambiente que se encontra o herói, ou antes anti-herói, que atende a 2 propósitos: completar o retrato psicológico da personagem, pois, consoante os postulados em moda, o cenário seria prolongamento obrigatório do temperamento e humores de quem o habita, e concretizar a ideia de verossimilhança. Que é isso? Verdade de acordo com a realidade fictícia criada, né? É uma história que se faz crer a partir daquela realidade, né, fictícia, é a realidade da história.
verossimilhança fotográfica. Na descrição científica da paisagem, não falta, inclusive, a anotação referente ao pressuposto de que a personagem estaria sujeita à influência determinista do meio. Não podemos esquecer de Politene, o pai do determinismo, e que é muito importante como corrente filosófica que vai nortear qual manifestação artística. Parnasianismo? Parnasianismo não, galera. Parnasianismo, você vai lembrar sempre o quê? A forma como expressão mais importante. E lembrando que o parnasianismo é um movimento literário muito forte no lirismo. Aqui nós estamos trabalhando o quê? Com narrativas, não cabe. Parnasianismo, arte pela arte, não se esqueça. Romantismo. O romantismo, galera, não vai ter esse compromisso tão verdadeiro e comprometido com a ideia de retratos científicos, essa ideia de relato. O romantismo a gente tem que lembrar que é a obra do burguês para o burguês, Então nós temos aqui outros valores em jogo. Não vai ser o objetivo, não vai ser essa ideia, do concreto objetivo da realidade, e sim de uma subjetividade no romantismo, e sim de uma carga emotiva, de um sentimentalismo, de um individualismo, esse ego que pressupõe, aliás, tem uma supremacia da individualidade em relação ao coletivo. E aqui na minha descrição eu estou falando que o ambiente determina, é o contrário, Então não é um romantismo, galera, naturalismo. Vai ser um desdobramento do realismo e que vai realmente representar um movimento literário caracterizado pela influência, principalmente dessas áreas científicas da época, como determinismo, positivismo, essas ideias em voga, até mesmo da psicologia, vão estar presentes nas construções naturalistas, A exemplo aqui do Curtiço, principal obra no Brasil, representante do naturalismo. E a letra C vai caracterizar, e o naturalismo vai ser um movimento caracterizado, por esse texto da crítica literária de Masson Moisés. Importante aqui também, crítico, da nossa fortuna crítica aqui no Brasil. Letra D, modernismo. Modernismo não vai ter essa preocupação com correntes científicas, ok? Não dessa tal forma aqui, no sentido de um determinismo. Vai ter uma leitura mais crítica, até mesmo revendo o que já foi pensado dentro do sistema literário nacional. E pós-modernismo também não, certo? Essas características falam em determinismo, em positivismo, influências das ciências. Nós temos o naturalismo, esse retrato concreto, objetivo, franco, dos nossos cenários e da construção também dos nossos personagens. 15. Leia o fragmento a seguir e assinale a alternativa correta. Importante quando se tem esses fragmentos textuais, essas caracterizações, você destacando, sublinhando as palavras que vão norteando, vão dando as características mais fortes. Egocentrismo. O indivíduo é encarado como centro do mundo. Sentimentalismo exacerbado. Tom depressivo, minha gente. Ali um pessimismo presente. Qual movimento literário vai ser caracterizado por esse pessimismo aí, Típico de diversos autores, sendo facilmente encontrável entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, pelo sonho ou ainda pela própria arte. Estrutura do texto em prosa, longo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, é o eu, É o individualismo. Individualismo. Uso de versos livres e brancos, ou seja, liberdade expressiva. Exaltação do nacionalismo, necessidade de um herói nacional.
da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor, ou seja, eu não consigo ainda concretizar esse amor, mas ele existe dentro de um campo das ideias, né, de uma ideia mais idealizada aqui, que não consigo alcançar o objeto desse amor que é a mulher, criação de um herói nacional, a necessidade também de voltar a um passado heróico, recriar esse passado justamente para se criar uma história nacional. Sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Galera, tudo isso é característica de qual movimento? E aí eu já posso falar que é um movimento que tem 3 gerações bem marcadas. A primeira geração no sentido de construção, valorização da nossa terra, da criação do nosso herói. No caso, a primeira geração indianista ou nacionalista. Uma segunda geração que tem uma característica o quê? De uma prosa sentimental, individualista, pessimista, né, chamada também de ultrarromântica. E uma terceira geração que já vislumbra o que? Aspectos coletivos, aspectos sociais de liberdade, né, chamada de condoreira. Essas gerações, né, bem marcadas, são expressões da literatura, no caso inverso de qual movimento literário, né? Nós estamos falando do romantismo, né? Lembre-se, o arcadismo não vai ter esse sentimentalismo exacerbado. O arcadismo é justamente o que? O equilíbrio, a razão. O realismo também não vai ter essa fuga, né? Ele falou aqui em fuga da realidade, escapismo, né? Fuga da realidade, escapismo. O realismo não vai buscar esse escapismo. O barroco não vai propor essa retomada, aliás, essa criação dessa necessidade, né, de uma história nacional, do herói. E o modernismo também não vai fazer essa leitura inflamada de exaltação, né, aqui da nossa pátria. Na verdade, um olhar bem crítico e reflexivo desse nosso passado, dessa nossa história que vai se criando de forma ufanista, né? Então, esses valores nacionais exacerbados é o ufanismo presente no romantismo, certo? Gabarito da questão 15. Aqui nós temos todas as características que, né, configuram aqui um movimento romântico. Então, vale como revisão. Questão 16. Machado de Assis, um dos autores mais importantes da literatura do Brasil. Falou em Machado de Assis, você vai lembrar assim, opa, é o pai do realismo, né? Produziu uma obra de ficção extensa, que pode ser dividida em 2 fases. Então, bora lá. Uma chamada de aprendizagem, de que é representativa a obra Helena, e outra dita de maturidade, inaugurada com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Falou em Machado de Assis, falou em Memórias Póstumas Brás Cubas, você só pode lembrar de realismo, ok? É como, né, se inicia o realismo no Brasil. Porém, ele está fazendo uma afirmação que o Machado de Assis tem 2 fases. E ele realmente tem 2 fases. Uma dita de amadurecimento, ou uma dita até mesmo ingênua, né? Ele vai apresentar características que não são presentes ou que não são, né, de acordo com sua fase realista. E quais são esses 2 períodos que podem ser encontrados na obra de Machado de Assis, né? Então, eu vou ter naturalismo, não vai ser uma obra naturalismo, de naturalismo. Essa primeira fase de aprendizagem, que ainda está se amadurecendo, também é conhecida como uma fase ingênua, ela vai se aproximar de quem, minha gente? Do romantismo, né? Então, uma primeira fase do Machado de Assis, ainda mais com contos, e aí a Garcia, Helena, são exemplos de obras que compõem o quê? A fase ingênua ou a fase romântica de Machado de Assis. Depois, quando ele descobre a pena da galhofa, que é essa pena da ironia machadiana, essa escrita com o estilo machadiano que é tão, né, aguçado na crítica, na ironia, no tom do deboche, né, aqui da galhofa, né, como ele mesmo diz, é a estruturação do realismo. Então, podemos encontrar essas 2 características presentes nessa vasta obra de Machado de Assis. Lembrando que
que realmente, né, apresenta uma substancial contribuição no nosso sistema literário é a fase realista. Mas existe essa primeira fase de aprendizagem ou fase ingênua, né, ainda chamada de romântica, dentro da escrita da prosa machadiana. Então não é barroco e arcadismo, não poderíamos dizer naturalismo. Machado de Assis também não é modernista. Ele tem uma produção romântica e é o grande pai do realismo no Brasil. Por isso, questão 16, letra B. Então, cuidado que nós poderíamos ainda falar, poxa, o realismo é próximo do naturalismo. Mas essa fase de aprendizagem não seria o quê? Realista, né? E sim romântica. Questão 17. O lacuna era a apoteose do sentimento. Vamos lá. O arcadismo era a apoteose do sentimento? Não mesmo, né? O arcadismo é o equilíbrio, lembre-se disso. É um homem ali, olha só, na sua razão, ele está no campo, ele está, né, integrado ao meio dele e é um meio natural, né? Então, o homem aqui, a apoteose do sentimento no naturalismo? Não, o naturalismo está fortemente influenciado pela ciência. Mais uma vez, arcadismo, romantismo, romantismo. Ficou a letra A e a letra E, né? Então, beleza. O romantismo era a apoteose do sentimento. E parará é a anatomia do caráter, né? Então, olha só, o que vai analisar de forma crítica, né, a personalidade, o caráter desse personagem que representa uma sociedade? Vai ser o quê? O realismo. Parnasianismo, galera, é uma expressão lírica da forma pela forma e não poderia ser gabarito jamais dessa questão. Então, vamos lá. O romantismo era a apoteose do sentimento e o realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. É esse olhar crítico em relação ao meio, né? E aqui nós temos um fragmento de Eça de Queiroz, né? Eça de Queiroz é um importante autor do realismo, mas em Portugal. Né? Então, nós temos aqui escritor de Os Maias, que tem uma relação forte com Machado de Assis, até mesmo algumas críticas em relação a plágio, né? Temos cartas, correspondências entre Eça de Queiroz e Machado de Assis, né? Então, um autor importante aí do realismo, né, português. Questão número 18. O movimento literário que caracterizou-se pelo pioneirismo na busca pela nacionalização da literatura, por meio da valorização da paisagem, da cultura da nossa terra, opondo-se ao neoclassicismo, foi o... Galera, neoclassicismo seria o quê? O novo clássico. Quem é o neoclassicismo? Que também pode ser chamado de arcadismo. Agora a questão está dada, né? Quem se opôs ao arcadismo e quis criar esse cenário nacional, esse herói nacional, né? Esse valor, sentimento ali do que é o brasileiro, né? Esse enaltecimento, esse aspecto fanista ali, é justamente o romantismo, certo? Então, o arcadismo é o mesmo que o neoclassicismo. O arcadismo não combateu o próprio arcadismo, não mesmo. O parnasianismo, arte pela arte, só apareceu depois. Simbolismo também está dentro ali de um movimento que prefigura com as vanguardas, é muito depois. Aqui também outras, né, não tem nada a ver. Então, a letra C, o romantismo que se empenhou dentro dessa construção do que é realmente dos elementos nacionais da história brasileira. Questão 19. Assinale a alternativa falsa. Letra A. Romantismo, como estilo, não é modelado pela individualidade do autor. A forma predomina sempre sobre o conteúdo. Ou seja, ele está falando que existe uma rigidez na escrita, na estrutura, e que não existe um apelo individual, que não existe o individualismo. Minha gente, nós acabamos de ver questões que trabalharam justamente o quê? O egocentrismo que existe nessa presença marcante do eu,
nos textos o quê? Românticos. Então, eu não posso afirmar que ele não é modelado pela individualidade. Na verdade, é uma forte presença do eu, de uma subjetividade, de uma carga da primeira pessoa. Então, nós vamos ter, sim, a subjetividade, né, daqui de forma, né, majoritária, uma supremacia do eu, do indivíduo, essa individualização. E eu vou falar também que a forma não aprisiona o conteúdo. Na verdade, eu tenho essa liberdade formal, a exemplo dos versos brancos e livres, né? Então, a letra A é uma assertiva falsa em relação ao romantismo. Letra B. Romantismo é um movimento de expressão universal, inspirado nos modelos medievais e unificado pela prevalência de características comuns a todos os escritores da época. Exatamente, por isso que existe um estilo de época, né? A subjetividade, a individualidade, a liberdade da forma, tudo isso são características que podemos encontrar comuns a todos os escritores dessa escola literária. Então, letra B é certinho. Letra C. Romantismo como estilo de época consistiu basicamente num fenômeno estético literário desenvolvido em oposição ao intelectualismo e à tradição racionalista clássica do século XVIII. Certinho. Antes, né, nós tínhamos o quê? O arcadismo ali, como sendo o equilíbrio, o centro de tudo, certo? Então, ali a razão predominante, né? Então, nós vamos ter, sim, essa oposição, né, da intelectualidade, né, com uma relação compassional, né, o subjetivo. Letra D. Romantismo, ou melhor, o espírito romântico, pode ser sintetizado numa única qualidade, a imaginação. Pode-se creditar à imaginação a capacidade extraordinária dos românticos de criarem mundos imaginários. Sim, existe essa relação, né, da idealização, do escapismo com essa fuga da realidade, né? E outra coisa também que nós podemos falar é que no romantismo criou-se o gênero romance. E aí o gênero romance como realmente gênero literário, né? A ideia da prosa ali, da nação sendo o mais importante, né? O objeto dos nossos escritos. Então, a criação do romance, é claro que também tem muita contribuição da imaginação, esse elemento criativo. E na letra E, romantismo caracterizou-se por um complexo de características, como o subjetivismo, o ilogismo, o senso de mistério, o exagero, o culto da natureza e o escapismo. Escapismo é essa ideia, né, de fuga da realidade, seja na morte, no sonho, o retorno à infância, né? Então, com certeza, a letra E caracteriza bem o que é um movimento romântico. E por isso, a alternativa falsa, gabarito da questão 19, é a letra A. Questão 20. A arte pela arte é o mote principal do movimento. Falou arte pela arte. Você já tem que, olha, corresponder, ligar diretamente a qual movimento literário. Vamos lá. Nesse período, os valores estiveram essencialmente voltados para a estética poética. É poesia, arte pela arte, como a métrica, as rimas e a versificação. O rigor formal é mais importante do que o assunto, do que o conteúdo. A forma se sobrepõe ao conteúdo. Dessa maneira, houve uma forte preferência pelas formas fixas, por exemplo, o soneto. Os escritores que se destacaram nesse período: Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Que movimento literário o trecho faz referências? Naturalismo, minha gente. Naturalismo é a expressão que em prosa. Parnasianismo vai ser essa relação da arte pela arte, esse rigor formal, esse retorno ao mundo grego clássico, né? Então não podemos esquecer. Modernismo não tem nada a ver, o romantismo também não, o simbolismo também não. Falou em arte pela arte, talvez seja a frase mais consagrada do movimento parnasiano, né? Questão 21. Ainda sobre o parnasianismo, vamos relembrar. É correto o que se afirma em a valorização da paisagem nacional,
É tema primordial dos autores brasileiros dessa escola literária. Minha gente, objetos, e aí nós falamos mesmo de esculturas, né, a própria poesia, a metalinguagem, tudo isso são os temas principais do parnasianismo, e não a paisagem nacional, certo? Não vai ter esse elemento natural dentro do parnasianismo. Letra B. Algumas das produções dessa escola viraram cantigas de roda infantil. A letra B também não vai, né, caracterizar essa influência da oralidade. Cabe muito mais no modernismo. Letra C. A perfeição das formas poéticas e o rigor estético, permeado por valores clássicos, caracterizam-no. Certamente, né? Letra C expressa bem o que é o parnasianismo. Valores estéticos clássicos e o rigor estético, né? A métrica, a versificação, a quantidade de sílabas poéticas exatas em cada verso. Tudo isso caracteriza o que é a poesia parnasiana. Letra D. Os poetas exploram unicamente temas relacionados à emoção. Nada, né, gente? Nada passional, nada subjetivo, nada individual. A fantasia e ao sonho, não mesmo. Isso daqui tem muito mais relacionado ao simbolismo. Os autores não se preocupam com a metrificação dos poemas. Socorro, né, minha gente? É que os poetas parnasianos morrem realmente e se reviram, né? Porque uma preocupação que o parnasianismo tem é a questão formal, a estética. Então, a letra C é a que traduz o parnasianismo. Gabarito da questão. Questão 22. Qual alternativa apresenta uma característica do modernismo, que é uma escola também importante para os seus estudos aí? Letra A. As cantigas são divididas em cantigas de amor, socorro, de amigo, de escárnio e de maldizer. Aqui nós temos o quê? As cantigas trovadorescas, né, medievais. Nada a ver com o modernismo. Letra B. Uso de jogos de palavras, principalmente antônimos, para expressar o dualismo. Falou em dualismo, você pode lembrar de Barroco, né? Barroco, essa escola tão interessante no sentido de oposições, é o homem dramático, né, com a vida terrestre, o plano aqui dos prazeres e a vida divina, o que espera lá no céu. Então são muitas as dualidades, os contrastes que vive o homem barroco, né, aquele homem bipolar ali que está confuso, né, incoerente, né, ele peca, porém pedindo perdão, e vai saber que vai pedir o perdão mais, porque ele quer pecar mais. Então observe que é um homem de contradições. Letra B, não é o caso do modernismo. Letra C, apresenta ideias de liberdade e felicidade individual nos poemas. Não necessariamente, né, gente? Liberdade, felicidade individual está muito mais ligada a uma estética e uma posição ideológica do romantismo, em que o homem ele pode se posicionar como indivíduo, né? Porém, a felicidade não chega também a ser uma premissa do romantismo, uma vez que a fuga é muito mais num tom pessimista. Então, essa letra C ela faz uma mistura de características que não condizem, né, com os movimentos literários. Então, elimina a letra C. E a letra também A já foi, B também. Letra D. Busca apresentar a verdade, entendimento como retrato fiel e convincente da realidade. Minha gente, o modernismo não vai ter esse compromisso com a verdade, não. Ele faz uma leitura, uma interpretação do que existe desse espaço, né, desse meio social, porém uma reflexão muito crítica, muito irônica e também com um tom de humor, né? Esse tom jocoso, ele é muito presente no modernismo, mas por meio da ironia. E a letra E, valorização da língua falada, nós vamos ter uma liberdade de expressão, né? Suas formas típicas como recurso literário, uma proximidade com a fala do personagem, seja ele regional, seja ele da própria cidade, de baixa escolaridade, nós vamos propor essa aproximação com a fala da oralidade, libertando os textos dos modelos acadêmicos. Exatamente. Então, a letra E é uma importante característica do movimento moderno, né? No sentido de liberdade formal, principalmente na forma de caracterizar essa voz narrativa dos nossos personagens. Então, questão número 22, gabarito E. Questão 23.
Como no caso de movimentos literários anteriores, o parará, né, resultou de impulsos internos e do exemplo europeu. No caso, as vanguardas. Minha gente, falou em vanguardas, já apresentou o gabarito da questão. As vanguardas foram, né, correntes. As vanguardas, primeiro, não são movimentos literários, mas são correntes estéticas, são influências estéticas que prepararam o terreno do modernismo. Então, as vanguardas francesas e italianas que ofereceram modelos adequados para exprimir a civilização mecânica, olha só, a revolução industrial e o ritmo das grandes cidades. A exemplo aqui dessa ideia da velocidade, nessa ideia da urbanização, a automoticidade aqui, além de valorizar componentes primitivos que no Brasil faziam parte da realidade. Antônio Cândido também é um importante crítico literário, né, ele compõe parte da nossa fortuna crítica, né, dentro do nosso sistema literário nacional, muito importante. Então, olha só, galera, né, no caso, quem a corrente estética, né, o estilo, a expressão que vai trabalhar, preparar o terreno para o modernismo, são as vanguardas europeias, né? Então, as vanguardas europeias preparam o terreno para possibilitar o modernismo no Brasil. Então, a lacuna do texto deve ser preenchida por modernismo. Falou em vanguardas, né, a preparação, não seria o pré-modernismo, mas é a preparação do modernismo no Brasil. Como no caso dos movimentos literários anteriores, o modernismo resultou de impulsos internos e do exemplo europeu. Sim, do exemplo europeu, sim, né? No caso, as vanguardas francesas e italianas, que houve, no caso aqui, exemplo do futurismo, que trabalhou muito a ideia da velocidade, né? Ofereceram modelos adequados para exprimir a civilização mecânica, o ritmo já da urbe, da cidade, essa inovação, essa ideia da pressa, da velocidade, né? Tudo isso vai ser expresso pelo modernismo aqui, não só na Europa, mas também no Brasil, certo? Questão 23, modernismo. Questão 28. Procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia, a simplicidade da literatura renascentista, rompida pelo período da Contra-Reforma Protestante. O poeta já colocou aqui nomes, olha só, falou equilíbrio, falou do racional, falou da harmonia e falou de poesia. O poeta dessa corrente literária baseia-se nos preceitos do iluminismo, né? Então vamos pensar aqui na razão. É o homem esclarecido. Movimento filosófico de bases racionalistas e antirreligiosas. Minha gente, eu estou falando de qual movimento literário que vai pregar esse equilíbrio e essa total comunhão, né, com o campo, uma busca pela racionalidade, pelo paganismo também. Eu estou trabalhando com o arcadismo. Não existe primeiro movimento nacionalista, tá? Existe o que? A temática nacionalista, principalmente no romantismo. O barroco é esse homem em conflito, né, gente? De dualidades. Então, não vou falar de equilíbrio, nem de harmonia, nem de racional. O homem barroco, ele é passional, ele é emoção, ele é subjetividade. Na letra D, o simbolismo, na verdade, representa esse movimento sinestésico, né? Também eu vou sentir bastante, ele é sensorial. Então, a ideia do equilíbrio, da harmonia também não estão presentes. E o parnasianismo também é um movimento literário que poderia, né, até mesmo ser lembrado como arcadismo no sentido das temáticas clássicas. Porém, a ideia da simplicidade da literatura, nessa relação com o iluminismo, é próprio de quem? Do arcadismo como movimento literário. Então, letra A, gabarito da questão 28. E ainda a questão 29... Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro, já que falamos aqui que é um movimento que expressa o quê? A dualidade e o contraste. Letra A. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem intensamente na unidade da obra. Sem dúvida, caracterizou o que é o barroco como movimento literário no Brasil. Falou em dualidade,
em conflito, paradoxos, contrastes. Dentro, por exemplo, das expressões visuais, nós vamos ter muito, né? Vamos ver os artistas que abusam do claro e do escuro, do jogo, né, do ponto onde está a luz no meu quadro, justamente para mostrar esse homem, né, que vive esse conflito interno das emoções e a razão, do que é terreno, do que é divino, né? Então, muita influência, por exemplo, da religião, né? Então, a questão 1 está correta. Já a número 2, o conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico. Falou em bucólico? Nós vamos sempre fazer a referência ao arcadismo, que é a ideia pastoril, que é a ideia árcade mesmo, região, né, da Grécia. Então, sempre povoado de pastores e ninfas. Olha só, ele misturou. Essa primeira parte, conceptismo e cultismo, são expressões de estilo do barroco. O conceptismo no sentido de jogo de ideias e o cultismo no sentido de jogo de palavras, no rebuscamento da escrita. Então, um conceptismo, eu estou trabalhando as ideias, né, dessa relação argumentativa das ideias. E no cultismo, eu estou trabalhando o quê? A forma rebuscada da escrita, as figuras de linguagem. O barroco é marcado por figuras de linguagem. Conceptismo e cultismo são estilos próprios do barroco. Porém, essa ideia do bucólico e povoado de pastores e ninfas são características do arcadismo. Então, a número 2, né, misturou aí o que é barroco e o que é arcadismo. E a número 3, oposição entre reforma e contra-reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Certinho, né? Esse homem em conflito com a vida terrena e essa vida divina que o espera, né, em um outro plano aí celestial. Então, é um homem que vive dualidades, né? Tem dia que a gente acorda meio barroco, né, em conflito. Justamente, pense no homem, né, que vive oposições. Estão corretas quais afirmativas? No caso, a afirmação primeira e a terceira, a 2, está, né, errada. Então, temos gabarito da questão 29, letra D. E aqui finalizamos o nosso encontro de revisão para a ESA. Espero que tenha aproveitado os importantes tópicos da frente de gramática e também de literatura. Nos encontramos numa próxima aula. Fui!